Presidente, deputado Zico Prado, quero, antes de fazer o registro, queria aproveitar a presença do vice-governador Afif e do secretário Júlio Semeghini e registrar aqui duas referências. Primeiro, o deputado secretário Júlio Semeghini, deputado e secretário. Cumprimentar você e sua equipe pelos convênios. Ontem nós tivemos um balanço no Palácio dos Bandeirantes e fez um balanço da quantidade de convênios. Aliás, a equipe da Secretaria de Planejamento trabalhou esse final de semana passado para preparar os convênios, para dar tempo durante o período eleitoral. Parabéns aí ao governador Geraldo Alckmin, à sua equipe e às demais secretarias que se associaram nesse resultado e em todo o balanço que você tem conduzido, que Vossa Excelência tem conduzido, já lá anteriormente na gestão, naquilo que lhe era competência e agora no planejamento. Da mesma forma, fazer referência ao vice-governador, Guilherme Afif Domingos, sobre a conquista que é a sua marca. O governador Geraldo Alckmin, neste mês de maio, criou a Subsecretaria de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Importante reivindicação desta casa, através da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que eu, juntamente com o deputado Luiz Cláudio Marcolino e outros companheiros conduzimos, mas que é uma sequência de uma bandeira que nasceu, que tem como pioneiro, como patrono, Guilherme Afif Domingos. Eu acho que foram muitos importantes avanços, tem muitos ainda por acontecer. Queria registrar, secretário e vice-governador, o que eu disse para o senhor agora há pouco, sobre a audiência pública que vai fechar o semestre com a Frente Parlamentar da Câmara Federal, a Frente Parlamentar aqui da Assembleia, a Fiesp, a FEComércio, o SEBRAE, o SESCOM, todas as entidades do setor, aqui no SESCOM, dia 18 de junho, às 9 horas da manhã, importante evento que vai fazer um balanço dos avanços, das conquistas e a nova agenda que vamos desenvolver para o empreendedorismo no Estado de São Paulo e, é claro, colhendo aí tudo aquilo que são as lições que o senhor contribuiu. Mas quero aqui, antes de fazer uma pergunta para o vice-governador, que será uma única pergunta, fazer aqui dois registros. Primeiro, destacar os avanços, presidente do Conselho, Guilherme Afif Domingos, e vice-presidente Júlio Semeghini. Eu destacaria os avanços das PPPs aqui no Estado de São Paulo com relação à água e aos piscinões, às enchentes. Eu acho que isso tem sido um destaque muito grande. Tem colocado São Paulo, aliás, São Paulo, como sempre, mais uma vez nas PPPs, se destaca no país, está à frente, está liderando esse processo de PPPs. Isso mostra a importância do trabalho do governador Geraldo Alckmin, dos que lhes assessoram e que a gente tem a contribuição aqui na Assembleia. E destacar uma outra questão que eu fiz, estava analisando e vendo outro dia, e conversando aqui hoje, inclusive. Das obras em andamento do metrô, e é claro que é uma prioridade fantástica, e o governo tem procurado dar tudo aquilo que é possível de energia para agilizar e para fazer. Nós temos hoje 3 obras públicas de metrô em andamento e proporcionalmente temos 3 PPPs acontecendo aí para que possa abrir aí os seus editais até o final do ano. E isso mostra a importância das PPPs e o avanço. Mas para que isso pudesse, vice-governador Afif, Júlio Semeghini, secretário, intensificar ainda mais, porque eu tenho percebido que o esforço do governo de São Paulo, o esforço do Conselho gerido por Vossas Excelências, tem sido fantástico. Qual a desoneração tributária que poderia vir do governo federal para contribuir com as PPPs aqui em São Paulo? Porque eu sei que o esforço de São Paulo tem sido dentro do seu limite e até acima do seu limite muitas vezes. Mas o que nós poderíamos ter de contribuição, que tipo de desoneração do governo federal seria importante e contribuiria para agilizar ainda mais e avançar ainda mais? Muito obrigado, meu querido amigo Itamar Borges, e cumprimentá-lo também pela firme atuação, né, da bandeira que nos une, da nossa micro e da pequena empresa. O problema da desoneração tributária é o tema que está hoje na pauta, inclusive do governo federal. Não sei se vocês viram, a presidenta Dilma já começa, enquanto ela esteve muito envolvida com o problema da economia hoje, sobre a queda de consumo,
e as medidas que estão se fazendo para que se mantenha o consumo, começa a cair a ficha, né, que nós estamos absolutamente limitados no nosso crescimento. O Brasil, ele não vai crescer mais que os 2,5% que estão projetados, com todo o esforço que se faça para consumir, até porque nós já atingimos um limite de endividamento popular, que não adianta você também estar dando para o financiamento, porque também atingiu um limite de primeira etapa. Por que ele não está crescendo? Porque nós estamos investindo pouco. O Brasil investe pouco. Para o Brasil crescer a 25%, aliás, o Brasil crescer a mais que os 3%, 4% e o ideal de 5%, nós temos que investir 25% de recursos em investimento públicos e privados. Nós só investimos 18%. Faltam 7%. E nós não temos esses 7% em poupança interna. Portanto, o momento é capturar a poupança externa não em forma de capital de empréstimo. Não para vir na ciranda financeira, que em boa hora a presidenta Dilma interviu no processo, que é exatamente para que possa baixar as taxas de juros. Ao mesmo tempo que baixa a taxa de juros, se nós abrirmos a oportunidade desse investimento vir para a infraestrutura, então nós vamos rapidamente preencher essa lacuna e aquele tsunami de dólares que falava que entrava no Brasil, desvalorizava a nossa moeda, se ele vier em forma de capital de empréstimo, ele é muito bem-vindo porque ele alavanca o nosso desenvolvimento. Então, é essa a visão. Só que nós temos amarras muito profundas, porque a nossa carga tributária como um todo é severa e o Brasil tem uma carga tributária ingrata porque ela penaliza o investimento. Um dos únicos países do mundo que põe carga antes das coisas acontecerem em cima do investimento somos nós. Então, esse ponto, nós levamos até propostas ao governo federal, onde nós queremos, primeiro, para dar uma alavancada no investimento, não só em São Paulo, mas no Brasil como um todo. Até porque São Paulo, sob o ponto de vista que eu vou falar, está até tranquilo. Que é, primeiro, o limite hoje de estados e municípios é de 3% do seu orçamento para poder usar em PPP. Nós estamos propondo aumentar para 5%. Como eu disse, isso não é para São Paulo. Isso é para os outros estados que têm orçamentos menores, para que eles possam também entrar neste ritmo. Segundo ponto é o fundo garantidor. São Paulo tem um fundo garantidor que é a CPP, né? Até porque com 19, 20 anos de operação no nosso sistema rodoviário, nós criamos a estrutura de contragarantias. Mas os municípios não têm isso. E os outros estados também não têm. Então, o fundo garantidor de operações de PPP da União deve se estender para estados e municípios. A União garante a operação de PPP para estados e municípios e, em contrapartida, o Itamar pega a contragarantia através do Fundo de Participação de Estados e Municípios. Então, com isso, você dá respaldo, né, para o investimento externo poder vir para financiar também o desenvolvimento de infraestrutura de estados e municípios. E aí a ideia do subsídio, da subvenção. Porque se nós colocarmos subvenção, a carga tributária deve cair em torno de 30%. Esse foi o cálculo. Imagine que nós hoje sobrecarregamos investimento com ordem de 30% de impostos. Então, a eliminação desse imposto vai tornar a operação mais leve e mais ligeira. Portanto, depois eu posso até mandar a minuta daquilo que nós estamos trabalhando para levar ao governo federal, para conhecimento da casa, até para a gente fazer uma corrente em torno disso, porque a palavra de ordem agora é investimento em infraestrutura. O Brasil tem pressa, o mundo parou. Nós podemos acelerar agora. Portanto, temos que ser muito espertos, porque essa janela não é eterna. É uma janela de 5 anos, 6 anos, enquanto perdurar
a crise no hemisfério norte. Então, se eles estão em crise, vamos acelerar porque é a nossa hora.